Amém. Antes de tudo, queridos, queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se não fosse essa graça, não é? Já tínhamos sido consumidos há muito tempo. Então, quando a gente canta sobre maravilhosa graça, é a mais pura verdade. Confessamos isto. Somos o que somos, como crentes em particular e como igreja, única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Portanto, sempre a Ele, não é? Honra, glória e louvor. Quando o pastor Richard nos ligou, lá em Erechim, perguntando se nós teríamos a agenda para vir, meu coração começou a acelerar, a perna tremeu, não é? Porque retornar aqui, né, irmãos, na Memorial, para mim e para a Eliane, a esposa, queria pedir que a Eliane ficasse em pé, por favor. Também a Annelise, a mais velha, está ali. E a Ana Laura, a caçulinha. A Ana Laura, quando saímos daqui para Maracaju, tinha 3 aninhos, né? E perguntavam para ela, você vai para onde, Ana Laura? A Edilene perguntava para ela, ela dizia, vou para Macalaju, né? E hoje está aí essa jovenzinha linda, Deus abençoe. Então, o coração acelerou, né? Quase engasguei ali quando ele falou. Porque, irmãos, receber um convite desse, de estar de volta aqui nesse ambiente que Deus teve misericórdia de nos usar, é uma bênção. Somos privilegiados, obrigado. Mas nós sabemos, irmãos, sempre, eu sei que esse é o coração do pastor Richard, de todos os pastores que aqui trabalham, pastores que por aqui passaram, né? Anteriormente, pastor Eli, lembramos aí do pastor Gutenberg, que foi um homem de Deus tremendo neste lugar aqui, pastor Sebastião Neto, aquela palavra de Paulo que diz, não é? Quem é Paulo, quem é Apolo? Né? Apenas servos, escravos, pelos quais vocês creram. Aí depois ele acrescenta, ele não satisfeito com isso, porque a igreja estava meio dividida lá, quem que era melhor, Paulo, Pedro, aquela coisa toda. Aí Paulo diz, olha, quem é Paulo, quem é Apolo? Né? Somos apenas escravos, servos. Mas ele não satisfeito com isso, ele continua dizendo assim, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Ele muda do quem para o quê. Não é? Então não é nem quem, é o quê. Nós somos apenas objetos. É isso que nós temos, esse privilégio. Aquele que se dispõe a servir ao Senhor na função pastoral, é bênção, é privilégio. Então, irmãos, muito obrigado, pastor Richard e toda a igreja, por nos trazer aqui de volta. Que alegria, que bênção. Louvamos o nome do Senhor por isso. Trazemos também nosso abraço da primeira igreja batista lá em Erechim, Rio Grande do Sul. Fica no extremo norte do Rio Grande do Sul. Talvez alguns conheçam, talvez haja gaúcho, porque tem mais gaúcho fora do Rio Grande do Sul do que propriamente lá, não é? Então talvez haja alguém daqui, está aqui, que é lá do Rio Grande do Sul. Ficamos ali no norte, estamos ali há 6 anos e meio, servindo ao Senhor naquele lugar. Mas também, meus irmãos, não viemos aqui falar de nós, viemos aqui compartilhar a palavra do Senhor. E claro, meus irmãos, quando a gente pensa no aniversário de uma igreja e com essa história abençoada pela graça do Senhor, não é? Eu estava pensando, pastor Jonas, enquanto o irmão falava aqui, Campo Grande é uma capital extremamente privilegiada, pelo menos no que concerne às igrejas batistas. Nós temos aqui igrejas históricas, firmadas, alicerçadas, não é? Campo Grande é uma cidade extremamente evangelizada, em grande parte, fruto dessas igrejas que vêm, são 50 aí, já passaram delas, a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, Belo Horizonte, aqui, a Guanandi, e vamos parar por aqui, se a gente pede, mas são igrejas, vamos dizer, mais antigas, mas que marco, que bênção, e fruto também de líderes que por elas passam, que honram o Senhor, que tem o coração na obra. A gente louva a Deus por isso, glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, tanta coisa para se falar num momento como este, tanta coisa bíblica, evidentemente. E oramos ao Senhor e creio que esta palavra vai servir de edificação, de ânimo. Esse é o propósito nosso neste momento. Amanhã pela manhã estaremos falando sobre o tema que a igreja escolheu para este ano de acessibilidade, sobre o propósito da acessibilidade, qual deve ser a razão de a igreja ser uma igreja acessível. Amanhã pela manhã, então, você está convidado para ouvir sobre isto. Mas eu quero pensar com você, irmãos,
sobre quem nós somos, não primeiramente como batistas, não é? Com princípios, como bem o pastor Richard colocou, princípios de Deus, princípios bíblicos. Estou vendo aqui feliz, não é? Isso realmente comprova que esta igreja tem sido na sua história, aqui no púlpito, referente com certeza ali aos 500 anos da reforma protestante. Só a graça, só a fé, só a Cristo, só a Escritura, somente a Deus glória. Então quem nós somos como igreja, não primeiramente como igreja Batista Memorial, mas como igreja de Cristo, como o pastor Jonas frisou, a igreja do Senhor, espalhada aqui por esta cidade e pelo mundo afora. Então eu quero pensar sobre isso, quem você é, quem nós somos como igreja. Eu quero primeiramente pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 4, deixa sua Bíblia aberta, não vamos de imediato ler o texto. Apocalipse capítulo 4, e você vai deixar a sua Bíblia aberta nessa passagem, mas não vamos primeiramente ler o texto. Eu quero primeiramente me reportar o que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, não vamos aqui citar, porque você com certeza conhece de cor esse texto. O apóstolo Paulo lhe disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que aquilo que o olho do homem não consegue enxergar, aquilo que a sabedoria humana não consegue discernir, aquilo que o homem natural não pode entender, são justamente essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero começar com esse pensamento de Paulo, porque a igreja em Corinto justamente ficava uma cidade intelectualizada, era um centro universitário, e havia ali, não é, muita cobrança no meio daquela sociedade, de que a fé cristã era uma fé fraca, não é? Um homem viveu na Palestina, fez o bem, morreu na cruz e acabou, quer dizer, isso é que é a fé de vocês. E aí os cristãos lá daquela igreja, como diz, rodeado, uma cidade grega, intelectualizada, universitária, que era Corinto, cosmopolita, havia aquele desafio, aquela cobrança. Aí Paulo então pega e diz isto: irmãos, fiquem tranquilos de Corinto, deixa esse povo falar o que eles querem, porque justamente o que os olhos humanos não conseguem enxergar, o que a sabedoria humana não pode discernir, o que o homem natural, por mais intelectual que ele seja, a filosofia mais rebuscada que possa existir, ela jamais vai poder entender, e muito menos ver, e muito menos experimentar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso, igreja, que nós somos esse povo que já foi cantado e declarado aqui, abençoados por isto. Povo nenhum tem acesso, povo nenhum vê, povo nenhum experimenta o que você e eu como povo de Deus experimentamos, porque o Senhor preparou para nós algo, como já foi falado aqui através do apóstolo Paulo, que o entendimento humano nunca vai perceber, prescrutar. Diante disto, eu quero então agora ir para esse texto de Apocalipse. Eu sei que os irmãos conhecem, porque essa igreja é uma igreja que estuda a Bíblia, zela pela palavra. O Apocalipse foi uma revelação de Jesus dada a João, apenas para reforçar o contexto, numa época de extrema perseguição através do imperador romano Domiciano. João inclusive estava preso numa ilha prisão chamada Patmos por conta de ser um pregador. Ele diz: eu estava lá preso por conta do testemunho de Jesus. E a igreja sofrendo já, não naquele momento só, já sofrendo há um bom tempo, anteriormente com Nero, uma matança enorme de cristãos em Roma, e aquela igreja sendo desafiada dia após dia em firmar a sua fé, em não arredar pé da sua vida com Jesus, do seu testemunho, da sua confissão de Cristo, da sua proclamação do Evangelho, da sua adoração. Jesus então revela a João e fala: João, escreve para as igrejas, mostra para elas.
Então nós vamos ver aqui, irmãos, bem pouquinho, porque Apocalipse todo vai mostrar muita coisa, mas nós vamos ver aquilo que Paulo disse: o olho não vê, a sabedoria não consegue discernir humana o que Deus preparou. E João então, através da revelação de Jesus, ele vai escrever isto. Eu quero que você então acompanhe essa leitura no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 vai dizer assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Pare um pouquinho aí, a gente vai continuar a leitura daqui a pouco. Perceba bem aqui, meus irmãos, João estava lá, no chão como você e eu estamos hoje aqui, né? Estava na terra, lá na ilha, uma ilha pequena, que era uma prisão. E então, um anjo que havia aparecido a ele no início, lhe fala: João, deu ele essa visão, ele viu uma porta aberta nos céus, e a primeira palavra que o anjo diz é esta: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O que o olho humano não consegue enxergar. Por que o olho do ser humano, o entendimento natural não consegue discernir? Porque, irmãos, aquilo que é nosso, aquilo que é para nós, não está nesta terra, não é o aqui e o agora. O ser humano, a pessoa natural, por mais inteligência, intelectual, pesquisador, enfim, inquiridor que possa ser, ele não só vai enxergar no horizonte dele, no horizontal dele, mas aquilo que é seu, aquilo que é nosso como igreja, está escondido com Cristo lá em cima. Suba para cá. Ora, então isso já nos revela, irmãos, de que esta herança tremenda, de que aquilo que Jesus preparou para aqueles que o amam, não é aqui, não é agora, é lá em cima. Aqui é tempo de plantar, aqui é tempo de semear, aqui é tempo de batalhar, aqui é tempo, quem sabe até, de morrer por causa do Evangelho. Aqui é tempo, nesse pé de chão ainda, é de viver e proclamar e adorar, mas não é aqui a nossa herança. O seu destino, o que está reservado para você como crente em Jesus e para a igreja, está em cima. Perceba isto, essa riqueza. Por isso que não tem como o homem entender. Se estivéssemos aqui pessoas não cristãs que não têm o Espírito Santo participando desse momento, o coração dela diria: puxa, que bela cerimônia, que bela cerimônia. Iria cumprimentar o pastor Rich, a equipe de toda a igreja, ia cumprimentar aqui essa orquestra bonita, dizer: olha, parabéns, porque para ele é apenas uma beleza cultural. Mas nós sabemos que isso aqui, irmãos, é um pequeno vislumbre, é aquilo que o apóstolo Paulo chamou de primícia do que está guardado para nós. Então é isso que nós temos que entender como igreja. É por isso que lutamos, é por isso que firmamos. E Jesus está revelando a João isto. João, diga para esse povo, é lá em cima. Jesus disse, irmãos, né? Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, é lá. Não que o Senhor não nos abençoe aqui, não que o Senhor não nos supra necessidade. Ah, meus irmãos, mas aqui são pequeninas primícias. O seu lugar, a sua herança, nossa herança, o que Deus guardou, o que Deus reservou para aqueles que o amam, está guardado como o Senhor. Aleluia. Por isso que nada vai tirar, nada. Vírus maléfico nenhum vai tirar. Não haverá corrupção, ninguém rouba, ninguém tira, porque é garantia, é dado, é selo. Mas tem mais, olha que coisa interessante aqui. Então, o que João vai dizer, versículo 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo. É essa a questão. Somente aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor para enxergar isto. Louve a Deus por isso, querido. Glorifique a Deus por isto. Louve ao Senhor porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você quando você recebeu a Cristo. Ninguém ao seu redor que não é cristão tem. Seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares são pessoas legais, pessoas joias, pessoas amigas, mas jamais haja em você um pingo de inveja,
mas glorifique a Deus, porque você tem o Espírito Santo dado pelo Senhor quando você creu e foi selado por Ele, e somente por causa disso, o Espírito pode enxergar e ver o que o Senhor tem guardado para você. Por isso nós exultamos, como disse o apóstolo Pedro, por isso nós o amamos, por isso que nós nele cremos e o amamos, embora nós não vemos, é um mistério, gente, que mistério, que mistério. Uma das razões que os fomentadores do comunismo disseram, né? A religião, em particular a religião cristã, é o ópio do povo. Esse povo fica dopado e começa a crer nessas coisas. Nós amamos embora não vemos, porque não nos guiamos por vista. Essa é a sua herança, isso que você é, isso que nós somos como igreja, irmãos. Essa é a razão, amém, glória a Deus, é a verdade. É por isso que nós ofertamos, não é? É por isso que nós queremos o reino, queremos trabalhar, servir, porque esse é o tempo. Vai chegar o tempo em que vamos subir, porque a nossa herança está guardada nos céus, e o Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, diz aqui, eu fui tomado pelo Espírito Santo. João, presta atenção, não foi o corpo dele que foi levado ao céu, foi em espírito, porque é isso que a palavra nos diz. O olho natural não consegue enxergar, mas não para por aí. Vai dizer aqui para nós ainda que quando João olha, e diante de mim estava, verso 2, estava um trono no céu. Por que coloca isso? É importante, irmão. Deus é espírito, ele não fica sentado, não é um velhinho de cabeça branca, barba branca. Mas ele teve essa visão simbólica de alguém assentado no trono. O que é isso? Aquele que reina, aquele que governa, aquele que domina, aquele que é soberano. Nosso general é Cristo, né? Por isso marchamos, por isso servimos. Irmãos, oramos e desejamos que o nosso país seja um país cada vez mais próspero, haja liberdade religiosa, temos uma vida tranquila e sossegada, como disse Paulo. Mas se por acaso, eu quero isso no meu país, eu oro muito por isso, creio que a igreja tem orado para que Deus abençoe nossos governantes, para que para que o evangelho flua com tranquilidade nesse país. Mas se por acaso chegarmos a enfrentar o que aqueles nossos irmãos enfrentaram lá na época de João, quando havia um imperador que assentava num trono em Roma e mandava e desmantava, mandava viver e matar quem ele queria, mandava queimar, mandava entregar aos leões. Mas aí João diz, o Senhor diz a João, mostre-me o povo que tem alguém que realmente assenta no trono. É o Senhor. E aqui um detalhe, queridos, que João diz que quando ele olha o trono, ele vê, estava assentado alguém. A igreja não serve uma filosofia. Não estamos aqui cultuando nem mesmo uma igreja batista memorial. Essa orquestra fantástica não está simplesmente executando belas músicas, uma bela harmonia. Se fosse em outro ambiente cultural, lá Rio Grande do Sul, pelo menos ali a região norte do estado, onde Erechim está, é uma região muito cultural, muito musical, interessante lá, muito. Lá tem orquestras as mais diversas, é uma cidade de 100 mil habitantes. A parte musical, a parte de cultura é muito forte, por causa da cultura europeia que existe ali. E a gente já participou de alguns concertos que foram feitos ali. E a gente vê, poxa, que bonito aquelas pessoas tocando, mas tocando para quem? Não é para quem? Tocando em nome da cultura, é bonito, você aplaude aquilo, até te emociona muitas vezes, mas para quem? Não é para quem. Eles não tocam para quem, vocês tocam para quem? Para alguém. Aleluia, irmãos, amém. Nós servimos a alguém. Você já pensou nisso, irmãos? Nós não somos gente que alguém fez uma lavagem cerebral e inculcou em nós uma filosofia, uma ideologia para seguirmos. Ninguém nos deu um livrinho de regras e normas. Nós seguimos alguém, nós adoramos alguém.
há uma razão de ser naquilo que nós fazemos. Esse alguém está sentado no trono. E na sequência então João vai dizer isto, né? Quem é esse alguém? Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônico. Aí João começa a escrever depois, né? Como é que eu vou descrever o que está ali? Aí ele começa a usar pedras preciosas. Olha, como é que eu vou dizer? Como é que o pessoal agora aqui embaixo, no chão aqui, vai entender o que eu vi? Aí ele vai dizer isto: semelhante ao jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eu vou voltar daqui a pouquinho nesses 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Primeiramente João vê o esplendor desta glória. É isso, irmãos, que Pedro disse: nós não estamos vendo, mas nós o amamos, nós o adoramos. Nós contemplamos pelo Espírito Santo esta sua glória. E meus irmãos, algumas vezes você e eu nos emocionamos quando cantamos cânticos que falam da grandeza e da glória do Senhor. Agora imagina quando chegarmos naquele momento ali. É isso que você e eu somos, queridos. Esse povo que está e estará na presença desse Deus glorioso assentado no trono. O nosso Deus, irmãos, não é pouca coisa não. Ele é aquele que é desde o princípio, majestoso, glorioso. Você não precisa ficar com vergonha do seu Deus. Como disse Paulo, não tenha vergonha nem do Evangelho e nem do Deus a quem você serve. Essa sociedade aí fora, podre, corrupta, irmãos, zomba hoje de Jesus, zomba do Evangelho. Antigamente era um ateísmo enrustido, não é verdade? Era aquele ateísmo no armário. Hoje o homem, a sociedade está tendo a ousadia de expor, de escarnecer do Senhor, da sua palavra de várias maneiras. Não se intimida. Não estou falando você ser uma pessoa mal educada, não estou falando você ser uma pessoa briguenta, mas meu irmão, se um dia alguém, você jovem na sua faculdade, na sua escola, tentar zombar do seu Deus, deixa quieto, porque você sabe a quem você serve. Você não serve uma filosofia, um conjunto de regras religiosas, nem muito menos uma religião. Você serve a alguém, esse alguém é o Deus de todo o universo, rodeado de glória, de esplendor. Aqui João tentou escrever. Como é que eu vou escrever essa grandeza de quem é esse Deus? É esse Deus a quem você serve. E para não parar por aí, o que ele vai estar rodeado? De seres celestiais, querubins que o adoram, que glorificam. Mas eu quero pegar com você agora, meus irmãos, porque para mim nesse texto é o mais revelador. Claro que é revelador, mostrando quem é Deus, a sua glória, a sua grandeza, mostrando aquilo que Paulo disse, que Deus preparou para aqueles que o amam. O homem natural não entende, não sobe no coração, nem no entendimento de quem não conhece a Deus. Mas há uma revelação aqui fantástica, e meu desejo é que você e eu saiamos daqui, que ao contemplarmos essa revelação que tem na palavra do Senhor, meus irmãos, tenhamos nossa fé ainda mais revigorada, e que o nosso desejo de servir ao Senhor seja mais fortalecido agora. Veja que naquela visão de João, ele vê ali a glória do Senhor, não é? Pedras preciosas, mar de vidro, arco-íris, anjos, querubins, arcanjos, todo mundo louvando. Mas João vê algo especial. Ele vê o que nós lemos aqui, ao redor, verso 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Interessante, ele primeiramente vê um trono só, que estava sentado o Senhor. Daí a pouco João vê outros 24 tronos que estavam ao redor do Senhor. E João vê ali 24 anciãos, vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Esses 24 anciãos são a igreja do Senhor, em todas as épocas. 12, as 12 tribos de Israel, 12, os 12 apóstolos que são o fundamento. Aliás, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé está alicerçada
nos profetas e na doutrina dos apóstolos. Então a igreja, 24 anciãos, você querido, você e eu ao redor do trono, assentado. E é interessante que, olha bem no finalzinho do versículo do capítulo 3, olha bem, versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse, como é que Jesus encerra? Ele fala assim: ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo em meu trono. Percebe aqui? Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse: ao que vencer, vai sentar com ele no trono. E somos nós a igreja do Senhor. E aqui João viu esse grupo de pessoas com roupas brancas, simbolizando o perdão, a pureza. Você foi lavado, nada, nenhuma condenação mais há para aqueles que são de Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você foi lavado, você recebeu o Espírito Santo, você está selado pelo Senhor. Mas João viu outra coisa também. Esses 24 anciãos tinham coroa na sua cabeça. Coroa na Bíblia é símbolo de vitória. Lembra que Paulo falou, quando ele escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, eu já estou partindo, né? Completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O que é a coroa da justiça? O que é coroa aqui? A coroa aqui simboliza a justiça dos santos do Senhor. Justiça não é no sentido de mérito, mas as obras que você faz para o Senhor. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Coríntios capítulo 15, verso 58, que nós tínhamos que ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das nossas boas obras. O apóstolo Pedro vai dizer aos líderes, aos presbíteros, aqueles que labutam no Evangelho, que largam tudo para servir ao Senhor, ele disse: sirvam com fidelidade, porque quando vier e revelar o sumo pastor, vocês vão receber a incorruptível coroa da justiça. Interessante isso. Não é à toa que nas nossas antigas EBFs, os mais antigos vão se lembrar, talvez ainda exista hoje, né? As crianças recebiam uma coroa, não é isso? E cada amiguinho que uma criança trazia, ela recebia uma estrelinha lá. É isso? Okay. É mais ou menos isso aí. Só não fala de estrela aqui, não é? Mas a coroa são nossos atos de justiça. Eles não salvam, mas eles são os galardões que você vai receber. Então está aqui na Bíblia. Primeiro você foi lavado. Salvação pela graça. É o sangue de Jesus que nos purifica. E a coroa é para a vitória. É toda vez que você diz não para o pecado. Essa coroa simboliza toda vez que você investe sua vida para levar alguém a Cristo. Essa coroa simboliza toda vez que você se dedica com amor, com paixão para treinar, para ensaiar música, para adorar e servir ao Senhor. Essa coroa simboliza todo o seu empenho, toda a sua contribuição financeira, toda a sua dedicação, todos os dons e talentos que você dedicou ao Senhor. Essa coroa simboliza. Por isso Jesus falou: ao que vencer eu darei coroa, e sentarão comigo no meu trono. Promessa do Senhor. Irmãos, que coisa fantástica. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu sei, pastor Richard, que nesta igreja ela já tem a sua própria nuvem de testemunhas, né? Muitos já passaram por aqui, já partiram, pastores, homens e mulheres de Deus, mas ainda há aqui remanescentes. Quando olho uma irmã Teresa, uma irmã Juraci, não é? Vou parar por aí para não pecar, porque tantos outros, né? Para a memória não falhar. Mas pegando essas duas irmãs, eu olho para todos que durante muitos anos têm servindo ao Senhor através do ministério desta igreja. Outros talvez estejam em outra igreja. Eu imagino, né, as estrelinhas que não haveria na coroa desses irmãos. Um irmão Saraiva da vida que por aqui passou. Que coisa, na sua simplicidade. Coroa da justiça, coroa de ouro, simboliza isso. Tudo que você faz para o Senhor, luta contra o pecado, santidade, joelho dobrado, firmeza na palavra, serviço, os seus bens, evangelização, discipulado, envolvimento. Aqueles que largam tudo, largam riqueza, largam trabalho para servir ao Senhor. Irmãos, quando se olha para os pastores,
a grande maioria deles, são homens que, se não fossem pastores, iam ser muito bem sucedidos em outras áreas, porque são empreendedores, são homens que têm a costa larguíssima, homens e mulheres hoje em dia, não é verdade? São perseverantes, são sonhadores, mas largaram tudo, para se dedicar exclusivamente ao Senhor, coroa da justiça. Então aqui João viu isto, mostrando que Deus mostrando para a igreja, irmãos, aguenta firme aí. Hoje você recebe chibatada nas costas, hoje você recebe cruz, porque muitos eram mortos crucificados, fogueira, leão comendo alguns, os bens sendo tirados de vocês, prisão. Aguenta firme, porque a coroa da justiça está guardada. Vocês vão se assentar no trono junto com esse rei. Isso nós somos irmãos. Isso o olho não vê. Para as pessoas que estão ao seu redor, isso é bobagem. Eu me lembro, quando eu recém me converti e senti a chamada para o ministério pastoral. Eu sou de Corumbá, morava lá. E já no meu último ano do 2º grau, naquele tempo era assim que se dizia, eu tinha a convicção plena que, terminando o meu 3º ano, eu viria para Campo Grande aqui, para a Faculdade Teológica. Eu fui da 2ª turma do FTBOB na época, hoje é seminário, né? Aliás, eu fui da 3ª, só não fiz 2ª porque a Juraci não deixou. Juraci Oliveira, filha do pastor Natal, ela foi a única que se formou. Ela, não, eu vou me formar, eu sou da 2ª turma, né? Então eu fui da 3ª turma do seminário, do antigo Faculdade Teológica aqui. Pois bem, eu me lembro, eu tenho um irmão meu mais velho, pessoa muito querida, mas ele é quase um ateu, mas pessoa muito joia, muito boa. E na época, quando ele falou para mim, Orlando, o que você vai fazer? Está terminando, eu falei, eu vou fazer teologia. Eu nem sabia que era isso na época, eu vim para o seminário, né? Eu vou fazer teologia. O que eu queria era preparar para ser pastor. Eu trabalhava em agência bancária, ia largar tudo e viria para o seminário aqui, viver aqui de ajuda de irmãos, de maneira integral. E ele disse para mim assim, mas isso dá dinheiro? Não esqueço bem. Meus irmãos, o que é o dinheiro diante dessa coroa da justiça? São os atos de justiça seus. Mas o mais importante agora, não é que você vai ter sentado no trono. Olha bem agora, o mais glorioso, não é que você vai ter uma coroa pelos seus atos de justiça. É o que vem agora revelado na sequência. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, dia e noite dão glória, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, que é a igreja, que são vocês, sou eu, somos nós, os 24 anciãos se prostram, aleluia, diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Meus irmãos, é isso aí. Somente os filhos de Deus vão ter esse privilégio de chegar para o Senhor e dizer, Senhor, tudo que eu fiz foi para Ti, foi como fruto, ó Pai, da Tua graça, foi privilégio. Essa coroa, na verdade, é para Ti, e jogar aos pés do Senhor. Meus irmãos, igreja, como desistir, gente? Como se melindrar por bobagens? Como virar as costas para o Senhor, para os seus planos? Como deixar de usar o talento que vocês têm, porque não concordou com o maestro ou com a maestrina, não sei como é que funciona, porque não gostou muito do tipo da música? Como jogar fora isso? Ato de justiça. Como desistir do ministério pastoral, ainda que ele cause depressão, úlceras, em parte cabelos brancos, em parte. Diante disto aqui, você entendeu, querido? Como desistir da santidade, como render, como eu me render a este mundo tenebroso, a filosofia relativista, a ponto de alguns se deixarem levar pela incredulidade ao entrar numa faculdade jovem. Como?
O que pode ser comparado com aquele momento em que a igreja, queridos, pensa nisso, nós chegamos para o Senhor. Então esta coroa da justiça são os galardões, mas nós vamos ter o grande privilégio, não de chegar lá no Senhor e dizer: olha quantas estrelas eu tenho, olha a minha coroa como que está bem polida. Oh Senhor, que privilégio eu ter o que te entregar. Entendeu isso? Eles se prostraram, se prostrando diante do Cordeiro, jogando: é para ti, Senhor. Por isso que Paulo disse, referindo o início dessa palavra: quem é Paulo? Quem é Apolo? Aliás, como ele fala depois, o que é Paulo? O que é? Nada. Irmãos, isso aí só o cristão tem, porque o povo aí fora luta para si, as conquistas são para si, e cada vez mais isso a sociedade tenta implantar, tentando mostrar que você é o centro do universo, que tudo gira em torno de você. Não é verdade, tudo gira em torno daquele que está sentado no trono, e nós temos o privilégio de um dia sentar com Ele, e ter coroas que vamos jogar e adorar ao Senhor. Igreja Batista Memorial, igrejas aqui outras representadas, irmãos, nós pastores, não desanimamos. Esta palavra que Jesus disse para João: fala para o meu povo ali, aguenta firme, porque o que vocês têm, olho não vai ver nunca. Esse povo não sabe. Domiciano, com todo o seu senado, aquela pompa toda, todo o império romano, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, isso não é nada. Está lá, olha para Roma hoje, o que tem? Ruínas, ruínas. Você e eu seguimos alguém, adoramos alguém, há uma razão de ser, porque fazemos o que fazemos por causa de alguém. E esse alguém não é o pastor, não é a diretoria da igreja, não é a denominação, não é a estrutura da igreja, não é o nome da igreja, é aquele que está sentado no trono e vive para todos sempre, diante de quem nós vamos nos prostrar. Como diz aqui: toda vez que os seres celestiais davam glórias, aleluia, os anciãos se dobravam dia e noite. Oh irmãos, igreja do Senhor, então Jesus dizendo para João: diga a esse povo não desanimar, não desistir. Eu sei as lutas, eu sei o sofrimento, as 7 cartas mostram isso, eu sei o que está passando. Jesus sabe, meu irmão, não é fácil ser crente, não é fácil. É fácil ser membro de igreja, aí é fácil, mas crente, servo do Senhor, comprometido com Jesus, aquele que olha para o céu sabendo que é de cima a sua herança, não é fácil, mas não desista. Igreja, não desista da firmeza, não desista de somente pela graça, pela fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente ao Senhor. Não se canse de levar este Evangelho a todos os cantos. Não se canse de ser uma igreja missionária, não se canse de ser uma igreja acessível, que ame as almas perdidas, ame o Evangelho, porque vai chegar um dia em que nós vamos pegar tudo isso que nós fizemos para o Senhor e vamos ter o que apresentar. Meus irmãos, que mistério, que riqueza, que glória. Então eles disseram, verso 11 para terminar: Tu, Senhor e Deus nosso, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Meu querido, firmemo-nos então diante disso. O que o olho não vê, que o coração não entende, a sabedoria não discerne, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está preparado, tá bom? Não é que está em fase de construção, já está prontinho. Aqui experimentamos migalhas, primícias, mas vai chegar um dia em que vamos vê-la na sua plenitude, e você e eu estaremos lá, ao redor daquele trono, nos prostrando, com coroas para poder jogar aos pés do Senhor. Amém? Amém. Podemos orar, irmãos, ao Senhor? Se você puder ficar em pé, vamos orar. Oh Deus, Pai, nossas palavras são muito fracas para dizer, para construir um pensamento. Eu confesso, ó Pai, que a minha inteligência é limitada para
Ó Pai, tentar mostrar, mesmo diante da Tua palavra, esta grandeza do que o Senhor preparou para aqueles que Te amam. Ó Pai, como diz aquele cântico, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te ama, mesmo não Te vendo, Senhor. A Tua igreja é fiel a Ti, mesmo, ó Pai, não podendo Te apalpar fisicamente. Mas, Pai, o Espírito Santo já revela que nós somos Teus filhos. O Espírito Santo, o Teu Espírito testificou com o nosso Espírito quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é a razão da nossa existência e qual é o nosso destino. Ó Deus, que glória, que glória, que glória. Ó Pai, a única coisa que nós temos a fazer é isso, nos prostrar e glorificar o Teu nome, Te agradecer. Ó Deus, porque nós fazemos parte deste Teu reino, porque o Senhor um dia nos comprastes, porque um dia o Senhor lavou as nossas vestiduras e as branqueou no sangue do Teu Filho bendito Jesus. E isso nunca vai mudar, nunca vai deixar de ser verdade, porque fomos selados pelo Espírito Santo. Ó Deus, fortalece-nos para que permaneçamos firmes, ó Pai. Sabemos que a vida aqui é passageira. Ó Deus, aqueles irmãos do passado sofreram muito mais do que nós, Pai. Deus, mas o Senhor os deu graça para que entendessem que eles se sentariam com o Senhor no trono. Ó Pai, é isso que nós queremos, é isso que nós anelamos. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de sermos Teus e pertencemos ao Teu povo, à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, amém.